Nós vamos ver alguns exemplos e a gente vai entender melhor como sair os números complexos a seguir. Tá? Então vamos calcular esse número complexo aqui, esse primeiro que está aqui. É 10 com uma fase de menos 30 graus, mais 3 menos J4, tudo isso dividido por 2 mais J4, 3 menos J5, e aqui tem um complexo conjugado. Bom, essa é a primeira coisa que a gente está fazendo. Bom, vamos verificar aqui algumas informações. A primeira delas, vamos escrever, nós temos uma soma. Qual a melhor forma de somar números complexos? É na notação retangular. Então vamos pegar o 10 com uma fase de menos 30 e escrever na notação retangular. Quem é esse número na notação retangular? Vai ser 10 que multiplica cosseno de menos 30 mais J seno de menos 30. Tá? Esse aqui é o número complexo nessa notação retangular. Bom, fazendo essa conta aqui, vocês podem calcular o cosseno de menos 30, fazer vezes 10, mais J seno de menos 30, também faz menos 10. Isso vai dar 8,66 menos J5, tá bom? Então a gente pode voltar lá no caso anterior, 8,66 menos J5, mais 3 menos J4, tudo isso dividido por esse produto aqui. Só que esse número aqui é o complexo conjugado, então vamos fazer um passo a menos. 2 mais J4, que multiplica 3 mais J5, onde o mais é porque nós estamos tomando o complexo conjugado desse número que está aqui. Tá? Bom, somando esses termos aqui, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, nós vamos ter 11,66 menos J9. Tudo isso dividido por esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, isso vai dar menos 14 mais J22. Bom, aqui nós podemos fazer de duas formas. A primeira delas é multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado desse número. O que isso nos faz? Faz desaparecer a parte imaginária no denominador. Essa é uma forma. A outra forma é escrever esse número aqui em notação polar. Como a gente escreve isso em notação polar? Nós fazemos um plano complexo, tá aqui o plano complexo, onde o primeiro termo aqui é 11,66, não precisa estar em escala, tá? E o segundo é menos J9, ou seja, a parte imaginária é negativa, então ela vai estar aqui, mais ou menos aqui, menos 9. Esse é o número complexo Z que eu quero escrever. O que eu preciso para escrever esse número complexo? Precisamos do módulo do número complexo e do ângulo. Tá? Como a gente calcula o módulo do número complexo? O R, nós calculamos como a raiz quadrada de 11,66 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Fazendo isso, nós vamos encontrar um R de 14,73. E o θ é o arco cuja tangente, né, desse carinha aqui. É o arco tangente de quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente, desculpa. Isso vai nos dar um θ de menos 37,66, tá? Bom, lembrando aqui, ó, eu pego os valores, os números absolutos, tá? Não pego o sinal. E aí o ângulo eu analiso com base no quadrante que ele está e se eu estou tomando o valor em sentido horário ou sentido anti-horário. Como eu estou tomando o valor no sentido horário, então o θ é negativo, tá? Então nós temos aqui 14,73 com uma fase de menos 37,66. E embaixo, pessoal, é de uma forma semelhante, tá? Faz ali o plano complexo, vocês encontram o módulo e
encontra o ângulo. Vocês vão encontrar um valor de 26,08, tá? E uma fase de 122,47. Bom, como a gente faz aqui? Dessa notação que está aqui, não é muito trivial, mas a notação polar ela é semelhante à notação exponencial. Então nós teríamos 14,73 elevado a menos J37,6 dividido por 26,08 elevado a J 122,47, tá? Bom, agora aqui basta dividir esses dois números aqui, vai dar 0,56 e aqui vai ficar elevado a J menos 37,6 menos 122,4, né? Então isso vai dar 0,56 elevado a J, um sinal negativo, 160,13. Bom, essa é uma notação exponencial. Tá? Então fica aí um exemplo bem simplesinho para vocês darem uma olhada. Tá? Vamos pegar aqui um outro caso, tá? Que eu acho que é um pouco... As contas aqui, ó, elas são extremamente importantes. Nós vamos precisar saber fazer contas com número complexo. É inevitável que nós não saibamos resolver essas continhas, tá? Mas há algumas informações que elas vêm antes dessas contas, né? A conta aqui, a matemática, é apenas uma ferramenta para nós no curso de circuitos que a gente está trabalhando. Nós precisamos chegar até o ponto de utilizar essas ferramentas. Vamos tomar aqui mais um exemplo, que é escrever a notação fasorial, tá? Vamos pegar o seguinte, o item A, nós temos uma corrente I igual a 6 cosseno de 50t menos 40. Tá? Isso aqui é dado em ampere, 40 graus. O exercício pede para a gente escrever isso em notação fasorial. Bom, vamos escrever em notação fasorial daquela que nós deduzimos. Nós deduzimos para a parte real da notação de Euler, né? Nós precisamos olhar o quê? Se aqui está um cosseno, então não precisa fazer mais nada. E aqui está positivo? Então não precisamos fazer mais nada. O fasor I, aí nós temos que escrever o I de forma diferente, ele vai ser a amplitude com uma fase de menos 40 ampere. Essa é a única forma de nós escrevermos a notação fasorial. Não precisa fazer mais nada. Então lembra, temos aqui isso daqui que é o domínio do tempo e aqui nós temos o domínio dos fasores. Vamos ver o item B. O item B ele já mostra algo diferente. Ele fala que V é igual a menos 4 seno de 30t mais 50 graus. Isso é dado em volts. Bom, aqui nós já temos um problema. Qual é? Nós temos um seno e aqui nós temos um sinal negativo. Tá? Bom, poderíamos partir do princípio que ao invés de tomar a parte real da notação de Euler, poderíamos tomar a parte imaginária da notação de Euler. Mas mesmo assim teríamos que eliminar o sinal menos. Mas vamos escrever o seno em função do cosseno. Tá? Então nós podemos ter o seguinte, vamos lembrar lá do início do curso, ali, menos seno de um ângulo A, isso é igual ao cosseno desse ângulo A mais 90 graus. Né? Então se eu quero escrever isso daqui, o menos e esse cara aqui, como um cosseno, basta somar 90 graus no argumento. Então o V vai ser igual a 4, o menos já não preciso escrever mais, vai ser um cosseno, né, de 30t mais 50 mais 90 graus. Então o V vai ser igual a cosseno, 4, cosseno de 30t mais 140 graus. Então o fasor V ele é igual a 4 com uma fase de 140 graus. Esse é o nosso fasor V. Tá? Bem tranquilo, bem sucinto aqui, não tem muito segredo. Tá? Vamos pensar num outro aqui. Ó. Vamos colocar um exemplo C. Tá? O exemplo C ele vai ser um V igual a 7 cosseno de 2t mais
40 graus. Para começar, tá positivo? Tá. Tá em função de um cosseno? Tá. Então, basta fazer o fasor, né, essa letrinha mais bonitinha, que ficou feio pra caramba, que é a amplitude e a fase. Volts, tá? Aqui é volts também. Vamos fazer a letra D. A letra D é I igual a menos 4 seno de 10t mais 10 graus. Bom, tá positivo? Não. Tá em cosseno? Também não. Então nós temos que passar. Podemos usar a mesma relação anterior. Então o I vai ser igual a 4 cosseno de 10t mais 10 mais 90 graus. Então o fasor I é igual a 4 com uma fase de 100 graus. Tá bom? Aí acabou o problema para a gente. É só fazer essas pequenas transformações. Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo ele fala o seguinte: determine as senoides. Então ele nos dá o fasor I menos 3 mais J4 ampere. Esse é o fasor. Eu tenho que escrever isso em termos de um cosseno, tá? Repara que ele não dá o ômega pra gente, então a gente vai chamar esse ômega de ômega t, tá? Então, ó, ele quer que eu escreva essa expressão aqui como um I de t igual a uma amplitude, um cosseno de ômega t mais uma determinada fase. Então, precisamos determinar quem é a amplitude e quem é a fase. Esse termo aqui, ele não nos fornece, então ele vai ficar em função de ômega t mesmo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um plano complexo. Desenhar o plano complexo, a parte real vale menos 3, vou colocar aqui, menos 3. A parte imaginária vale 4. Então, o fasor que eu quero escrever, eu preciso escrever isso na notação fasorial. É esse daqui. Quanto vale o módulo de R? O módulo de R vale raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Isso vai dar um módulo igual a 5. Tá? Quanto vale esse ângulo aqui? Quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo φ vai ser o arco cuja tangente de cateto oposto. O φ vale arco tangente de 3 dividido por 4, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vai nos fornecer um ângulo de 36,87 graus. No entanto, o ângulo total aqui, que eu vou chamar de θ, ele vai ser 90 mais φ, tá? Não posso esquecer isso, que dá 126,87. Portanto, esse número I aqui, ele pode ser escrito como 5 com uma fase de 126,87 graus, tá? Essa é a forma que ele pode ser escrito. Só que ele quer a senoide. Então, a senoide, que é no tempo, vai ser a amplitude cosseno de ômega t mais 126,87 graus. Isso aqui é dado em ampere, tá bom? Esse aqui é um item A, um exemplo. Vamos calcular uma outra senoide. Vamos determinar outra senoide referente a esse fasor V, que nós vamos chamar de J8 e elevado a menos J20 graus volts. Bom, como a gente pode calcular esse J8 aqui? Nós temos dois números complexos aqui, né? Se a gente olhar, nós temos esse número complexo vezes esse outro número complexo. O que é J? Tá. O que é J? Vamos lá na notação de Euler. Lembra a notação de Euler? Ela fala o seguinte: E elevado a Jφ é igual a cosseno de φ mais J seno de φ. A pergunta que eu faço é o seguinte: esquece o 8, tá? Esquece o 8. Quando que a notação de Euler vai ser igual a somente J? Para qual valor de φ elevado a J vezes a φ vai ser igual a J? Bom,
Vamos pegar E elevado a J 90 graus. Isso vai me dar cosseno de 90 mais J seno de 90. Quanto é o cosseno de 90? É 0. Quanto é o seno de 90? É 1. Então, E elevado a J 90 é igual a J. Então, eu posso voltar naquele fazor e escrevê-lo como 8 elevado a J 90 graus vezes E elevado a menos J 20 graus. Isso daqui vai ficar o quê? Vamos lá, virar a folha. Isso daqui vai ser igual a 8 elevado a J 90 menos 20. V é igual a 8 elevado a J 70. Isso é igual a 8 com uma fase de 70 graus. Certo? Portanto, o V de T ele vai ser 8 cosseno de ômega T mais 70 graus. Tudo isso dado em volts. Tá? Então temos aí esse número que nós acabamos de calcular. Então a gente pode, dado a senoide, encontrar o fazor. Dado o fazor, nós encontramos a senoide. Tá bom? Bom, lembra que lá no início nós tínhamos, quando a gente tem seno e cosseno com esses ângulos, são parâmetros difíceis para a gente poder somar. Vamos pegar aqui um caso aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. V1 igual a 7 cosseno de 3t mais 20 graus. E V2 igual a 2 cosseno de 3t mais 30 graus. Como eu somo isso? Qual é o resultado disso? Não é trivial. Não é somar 7 com 2, o cosseno aqui não é direto não é dessa forma, porque eu tenho que somar dois fazores, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que a gente vai ver que quando nós utilizamos a notação fasorial, fica muito mais tranquilo somá-los. Tá? Vamos pegar aqui, ó, I1 de T é igual a 4 cosseno de ômega T mais 30 graus. E 2 de T é igual a 5 seno de ômega T mais 20 graus. Tá? E nós podemos fazer o seguinte, vamos determinar um I de T que é igual a I1 mais I2. Vamos calcular essa soma. Vamos ver como podemos proceder para determinar essa soma. A primeira coisa que eu peço para que façam é escrever isso na notação fasorial. Na notação fasorial, o I1 ele pode ser escrito como 4 com uma fase de 30 graus. E o I2? O I2 nós temos um problema. Precisamos escrever I2 em termos de cosseno. Tá? Então vai ser seno, ômega T mais 20. Então, para escrever isso em termos de cosseno, se eu tenho aqui um seno e eu quero escrever em termos de cosseno, eu subtraio. Lembra da notação lá do modo gráfico? Aqui é mais seno de ômega T. Aqui é mais cosseno de ômega T. Para cá é menos 90. Então, para lá é mais 90. Então, o I2 ele vai ser igual a 5 cosseno ômega T mais 20 mais 90 graus. Portanto, o I2 ele é igual a 5 cosseno de ômega T mais 110 graus. Tá? Isso aqui é ampere. Portanto, o fazor 2 ele vai ser 5 com uma fase de 110 graus. Tá? Esse é o fazor 2 e esse aqui é o fazor 1. Mas não foi isso que o problema pediu. O problema pediu para a gente fazer I1 mais I2. Tá? Então vamos continuar. Então a soma I vai ser igual à soma do fazor 1 mais a soma
do fasor 2. Tá? O fasor 1, calculamos, 4 com uma fase de 30 graus. Nós temos o seguinte, nós temos que I2 é igual a 5 cosseno de ômega t mais 20. I2 é igual a 5 seno de ômega t mais 20 graus, ok? Então eu quero passar, eu tenho um seno positivo, né, de um ângulo. Então se eu colocar o seguinte, mais, nós tínhamos uma relação que nós vimos lá atrás, vamos pegar a relação, essa relação aqui, cosseno de ômega t mais menos 90 é igual a menos mais seno de ômega t. Então eu tenho essa situação aqui, mais seno de um ângulo. Esse aqui vai ficar igual a cosseno de um ângulo menos 90. Então, vai ficar da seguinte maneira. I2 vai ser igual. Então, no lugar de seno de um ângulo, vai ficar 5, mantém, cosseno de um ângulo, esse ângulo aqui que eu vou chamar de A, menos 90. Tá? Mas quem é A? Eu sei que A é ômega t mais 20 graus menos 90 graus. Portanto, I2 é 5 cosseno de ômega t menos 70 graus. Esse aqui é o meu I2. Tá? Esse é o I2. Portanto, o fasor I2 é igual a 5 com uma fase de menos 70 graus, tudo isso aqui dado em ampere. Então podemos calcular o fasor I como I1 mais I2, onde I1 é 4 com uma fase de 30 graus, mais I2, que é 5 com uma fase de menos 70 graus. Essa notação polar, ela não é a melhor notação para a gente somar esses fasores. A melhor notação possível é a retangular. Então vamos escrever isso na notação retangular. Vai ser 4 cosseno de 30 mais j seno de 30 mais 5 cosseno de menos 70 mais j seno de menos 70 graus. Isso é igual. Aqui em cima fica direto, né? Fica direto não, né? Já colocando o resultado de forma direta, vai ficar 3,5 aproximadamente, tá? Mais J2. Mais, agora aqui desse lado aqui, vai ficar 5. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Aqui fica 0,34 e aqui menos 0,93. Aqui tem um J, tá? Não podemos esquecer. Bom, então, fazendo a distributiva aqui e já somando com esse outro termo, aqui fica, esse com esse aqui fica 6,7 e aqui fica menos J 2,65. Bom, esse daqui é o valor do fasor I. Só que, do jeito que está aqui, eu não consigo escrever a soma dele, né? Eu tenho aqui somente um fasor, né? Vamos tentar agora calcular então. Então, como que eu calculo o módulo disso? O módulo é simples, basta elevar os dois ao quadrado, né? Lembrando que nós temos a seguinte situação, né? Ó, temos o positivo aqui e o negativo aqui. Esse daqui é o meu fasor, né? Eu quero calcular esse R e esse θ que está aqui. O R basta levar ambos ao quadrado e extrair a raiz. Vai me dar um R igual a 7,2. O módulo de R é igual a 7,2. O θ é cateto oposto, que é 2,65, sobre cateto adjacente. Tá? Então vai ser 2,65. Esse ângulo aqui, θ, ele vale 21,57. Como eu estou indo no sentido horário, o θ vai ser igual a menos 21,57. Portanto, o fasor I, que é I1 mais I2, é igual a 7,2 com uma fase de menos 21,6 aproximadamente, tá? Portanto, o Izinho de T, ele pode ser escrito como 7,2 cosseno de ômega t
menos 21,6 graus, tá? Tudo isso aqui é dado em ampere. Essa aqui é uma forma da gente calcular essa soma. Muito mais fácil do que trabalhar com aqueles cossenos e com aqueles senos. Bom, vamos terminar por aqui esses exemplos, né? Vou passar uma lista de exercício e vocês vão trabalhando essa lista de exercício para ir praticando esses itens. Obrigado.